A cronologia desse DZ é muito complexa e muito difícil de entender, mas hoje estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês de forma resumida e simples a cronologia desse DZ, do começo ao final, aonde cada saga, cada mangá, cada filme se encaixa nesse grande universo que é Cavaleiro do Zodíaco. Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que tá bem complexo. Puxa a vinheta. Bom pessoal, tudo começa com um livro publicado pela Shonen Jump em 1988. De acordo com o próprio Kurumada, esse livro ele é muito importante para entender várias coisas, vários segredos e detalhes que são ocultos, que não tem nenhuma outra obra do gênero Cavaleiro do Zodíaco. Então o próprio Kurumada recomenda muito a leitura, né? Porque muitas coisas são explicadas melhor nesse livro, que tem um nome alternativo, né? Porque o nome principal dele é Cosmo Especial, mas a galera chama mais ele de Hyper Mix. Bom, agora saindo da linha principal, vamos para uma linha alternativa que é os eventos de The Lost Canvas Gaiden, que é um mangá, inclusive eu tenho ele. Bom, nesse mangá a gente acompanha os Cavaleiros de Ouro de uma linha alternativa, é claro, do século 16 e 18. E alguns deles são os mesmos que a gente acompanha em The Lost Canvas, e tanto no anime quanto no mangá. Então, né, só para deixar vocês bem cientes, porque o Gaiden é só, digamos, um prólogo do próprio prólogo, né? Que o The Lost Canvas é um, e o Gaiden vem antes explicando algumas coisas, de algumas coisas que vão acontecer no futuro, que vem de lá para cá, que é bem complexo, mas a gente vai tentar encaixar tudo aqui para ficar o mais simplão possível para vocês. Ah pessoal, e outro detalhe, os eventos de The Lost Canvas, né, o Sol The Lost Canvas, tanto no mangá quanto no anime, eles continuam conectando com o Gaiden, porque certos personagens do Gaiden, né, certos Cavaleiros de Ouro, participam do próprio The Lost Canvas, né, então o The Lost Canvas Gaiden, alguns personagens, né, aparecem no próprio The Lost Canvas, né, só para vocês ficarem cientes que eles estão na mesma linha do tempo. Valeu? Bom, agora a gente volta para a linha principal, né, a cronologia principal de Cavaleiros do Zodíaco, que a gente vai acompanhar agora a história que é o Next Dimension. O Next Dimension, alguns cavaleiros, né, os Cavaleiros de Bronze no caso, juntamente da deusa Atena, eles vêm do futuro agora para o passado e eles têm que atravessar, né, fazer a travessia das 12 casas em busca da Atena e tal, né, tem todo um rolo específico. Só que esse é o ponto que meio que bagunça, porque algumas coisas vão se conectar com coisas lá do futuro. Então é aí que a galera mais se perde. Ah, e outra coisa, o Next Dimension ele tem algumas coisas que são bem diferentes dos Cavaleiros de Ouro da realidade alternativa, que é o The Lost Canvas, né? Porque o Next Dimension ele tem Cavaleiros de Ouro claramente diferentes e tem a inclusão de um personagem muito forte, muito poderoso para a saga, que é o 13º Cavaleiro de Ouro, que seria o Odisseu de Serpentário, que seria um cavaleiro muito subestimado, um cara muito forte, muito formidável, que estava meio oculto e tal, mas eu não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ter tipo 2 horas de vídeo, mas só para vocês terem uma base. Bom pessoal, agora a gente vai um pouquinho para o futuro, porque a gente vai para o século 20, e no século 20 a gente tem algumas obras que são de outros autores, mas continua sendo canon, né, na linha principal ali, né, sem sair para alguma linha alternativa. A gente acompanha a história dos Cavaleiros de Ouro, que se passa no mangá Episódio G, que foca mais no Aioria de Leão, né, que é o irmão do Aioros de Sagitário. Bom, no Episódio G a gente vê... só para deixar claro, o Episódio G ele se passa antes, né, tipo, período ali depois da morte do irmão do Aioria, pelas mãos do grande mestre, né, que era o Saga na época e tal, e antes... dos eventos da Guerra Galáctica, só para vocês, né, ficarem cientes aí nessa bagunça do tempo aí. Mas os Cavaleiros de Ouro eles têm um foco bacana, né, todos eles, o Mu até Ares e tipo, galera toda, né, todos os 12 Cavaleiros de Ouro tem o seu tempinho ali. São vários mangás que contam a história deles e eles têm que encarar uns seres lá, tipo uns titãs e tal, uns monstros cabulosos, né, uns cavaleiros e lá e pá. Mas só para vocês ficarem cientes aonde esse mangá específico para leitura ele se encaixa ali na linha do tempo.
Valeu? Bom, pessoal, agora a gente vai para o episódio G Assassino, que foca mais no Shura de Capricórnio, né? Meu cavaleiro, inclusive. O episódio G Assassino, ele foca no Shura, e eu não preciso nem citar que o Shura aí, nessa época, nem conhecia, nem fazia ideia quem era o Shiryu de Dragão, só para vocês ficarem, né, cientes, né? Pô, você passa anos e anos antes da Guerra Galáctica, né? Como a gente vê no anime e no mangá. E aqui a gente tem certas revelações e coisas, né? Eu não vou estar entrando muito em detalhes, só estou explicando aonde cada obra se encaixa, mas é muito bom para a leitura. Aí, deixando também muito claro aqui para vocês que o episódio G Assassino, ele tem certas coisas envolvendo com o futuro. Então, os eventos aqui, eles vão parar por aqui, porque eles vão continuar em breve, mais para frente no vídeo. Então, fiquem ligados. Bom, pessoal, prosseguindo aqui na nossa cronologia de Cavaleiros do Zodíaco, a gente vai para o mangá Sentia Show. Bom, o Sentia Show, ele é também feito por outro autor, outro cara bem influente em Cavaleiros do Zodíaco, né? Não é feito pelo mestre Kurumada, mas também tá na linha principal, então não se preocupa que eu vou avisar. Valeu? Bom, o Sentia Show, ele se passa em paralelo ali com a Guerra Galáctica, né? Que acontece ali com o Seiya, Shiryu, Yoga e os outros. Mas elas seriam o que, Nicolas? Quem seriam as Sentias? As Sentias seriam, digamos assim, uma guarda pessoal da Athena, né? Tipo, os seguranças, só que no caso são mulheres e tal. Então, praticamente 24 horas do lado da nossa querida Saori. Por mais que eu ache que os Bronze Boys estavam bem mais atuantes do lado da Athena. Não sei. Mas aí a gente acompanha a trajetória delas. As Sentias, elas não são bem amazonas, elas são diferentes da Marinha e da China, né, que são amazonas, que tem que usar máscara, porque as Sentias, elas não têm esse código, assim, tem que estar sempre de máscara e tal, né, então, é só para deixar claro isso. Bom, agora finalmente a gente começa a conhecer os Bronze Boys, porque a gente começa ali, né, na Guerra Galáctica, né, conhecendo o Shiryu, o Seiya e os outros, né, porque a gente começa a Guerra Galáctica, depois vem os Cavaleiros Negros, e depois a batalha do Dócrates, né, que é o Seiya e os outros tentando parar o Dócrates. Lembrando que o cavaleiro, o Dócrates, né, aquele gigante, ele não tem... Lembrando que esse Dócrates, né, o combate deles, não tem no mangá, somente na versão do anime. E lembrando, né, eu volto a repetir que o mangá é uma coisa e o anime é outra. Mas o anime, né, a animação, ela às vezes, digamos assim, eles colocam alguns elementos que no mangá não tem, nunca existiu tal personagem. Mas eu vou deixar mais ou menos claro aqui quando possível. Bom, continuando falando de personagens que no anime apareceram, que no mangá não tem, temos o Cavaleiro de Fogo, os Cavaleiros Fantasma lá, quem lembra, né? E o Cavaleiro de Cristal, que é o mestre do nosso querido Yoga, né? No mangá não existe Cavaleiro de Cristal, né? Não existe esse cara aí. É só o Camus. Camus é Aquário. Valeu? Bom, depois de tudo isso, a gente entra para a saga dos Cavaleiros de Prata, né? E aí vem o Misty de Lagarto, né? O de Centauro e vários outros, né? Vários Cavaleiros de Prata formidáveis. Bom, agora vem uma bagunça muito, mas muito complicada, que eu mais ou menos aqui tentei, né, deixar o mais resumido possível. Mas a gente vai agora encaixar os filmes na linha principal. Então, vamos lá. O primeiro filme de Cavaleiros do Zodíaco que tá entrando aqui nessa linha aqui, né, que algumas coisas não fazem muita coerência, mas na nossa, digamos, cronologia, de certa forma faz uma ponta aqui, que é Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro. É o primeiro. Depois do Santo Guerreiro vem Cavaleiro do Zodíaco, a Grande Batalha com os Deuses. É outro aí que também entra aí para a lista, né, a cronologia. Aí depois desses dois filmes, né, que vem ali entre o período antes das 12 Casas e depois dos Cavaleiros de Prata, né? Então é nesse período aí, digamos assim. Bom, agora a seguir vem sim, finalmente, a Saga do Santuário, né? A Saga das 12 Casas, né? Que Seiya e os outros têm que atravessar, né? Fazer a travessia das 12 Casas para salvar a Athena, né? Ou no caso, a Saori. Bom, pessoal, o problema da Saga das 12 Casas é que ela tem 3 versões. Primeiramente, o mangá, né? Que é o alicerce, né? A base para tudo. Depois vem, né, claramente o anime, né? Que o anime só vai existir se tiver um mangá, então, né? E mesmo assim tem algumas diferenças, né, do próprio mangá.
E tem A Lenda do Santuário, que é aquele filme de computação gráfica. Muitos não gostam dele porque ele não segue, né, exatamente que nem no mangá ou no anime. Mas eu volto a dizer, ou se eu nunca disse isso, eu vou dizer agora aqui pra vocês. A Lenda do Santuário, ele é uma releitura. Então não levem, né, para aquele lado do haterismo, né? Ai, porque não tá igual ao mangá, porque não tá igual ao anime, e isso e aquilo eu vou odiar. E, cara, é uma releitura, cara, relaxa. Mas é muito legal, eu acho muito bom esse filme. A dublagem, pô, é incrível. Bom, depois disso vem um pequeno probleminha, que eu já vou explicar. Bom, o que vem a seguir é um filme, aí fica a critério de você, se você vai aceitar ou não, beleza? O filme que eu estou me referindo é o filme do Abel. Por que, Nicolas? Porque tem algum problema? Bom, porque algumas coisas ali não fazem muita coerência, porque no anime e no mangá, o que vem a seguir depois vai ficar meio bagunçado e certas coisas não tem bem coerência. E se tu é o cara que quer tudo certinho, aí vai ficar meio complicado para você decidir, né? Para colocar na balança. Bom, depois vem o anime, que é a Saga de Asgard. Por que eu disse somente o anime? Porque a Saga de Asgard no mangá nunca e jamais existiu. Porque depois exatamente da Saga das 12 Casas vem a Saga de Poseidon. Então essa saga aí de Asgard no anime, ela só existe por causa que o mangá estava muito lá atrás e o anime estava muito na frente. Então para eles mais ou menos equilibrar o jogo, né, para dar uma demorada, eles lançaram aí essa Saga de Asgard aí para os caras assistirem e foda-se, tipo isso. Porém, pessoal, tem um probleminha aí. Depois disso aí que eu acabei de explicar, tem um livro que saiu, né, nesse mesmo período, que envolve a titanomaquia, né? Ela fala sobre a segunda titanomaquia e tal, fala sobre isso nesse livro. E também nesse mesmo período saiu um mangá, né, que muitos nem lembram que existe, que fala sobre o Yoga e os Cavaleiros de Bronze, né, só que tem mais um foco no Yoga, contra guerreiros nórdicos, né, que não seriam os guerreiros de Asgard, seriam uma coisa diferente que eles tentaram fazer ali. Mas quase ninguém lembra, né? Então, né, quando eu fui pesquisar, caralho, tem isso aí ainda? Então, tipo, é só pra complicar mais o fã de Cavaleiro do Zodíaco, né? Bom, agora depois de tudo isso, a gente finalmente vai pra Saga de Poseidon, né? Que a gente acompanha os Cavaleiros de Bronze indo ao fundo do mar, né? Após lá os eventos das 12 Casas. Inclusive a Saga do Poseidon, ela no mangá, né? Como ela existe a seguir das 12 Casas, né? Porque ela até acontece no anime, só que depois da Saga de Asgard. Então ela dá uma bugada ali na mente, por causa que a de Asgard nunca existiu no mangá, então confunde a gente. Mas a Saga de Poseidon, no mangá, ela começa após a Saga das 12 Casas, com os cavaleiros se recuperando lá do confronto com os 12 Cavaleiros de Ouro, e aí já chega um lá, né, o de Sirene lá e tal, aquele da flauta lá, já deitando um Cavaleiro de Ouro, que é sempre o Aldebaran de Touro, né, infelizmente, né, sempre o BR que toma naquele lugar, né, infelizmente. Mas o nosso querido Aldebaran, ele fica bem, né, e tal, depois ele volta e tal, relaxem. Mas começa aí, eles já vão mandando um ao outro lá e tal, aí eles têm que ir pro fundo do mar, enfrentar os Marinas de Poseidon, que são muito fortes, né, porque o Poseidon meteu louco, ele quer ficar com a Atena, quer inundar o mundo inteiro, e cara, é complicado. Bom, agora após a batalha ali, né, dos Marinas de Poseidon com os Bronze Boys, a gente vai para um filme, né, que é Os Guerreiros do Armagedon, que é um filme meia boca, né, envolvendo Lúcifer e tal, que inclusive, se não me engano, o filme é onde aparece uma cena bem polêmica, que é a Bíblia, né, caindo no fogo e queimando, é pesado, cara, olha aí. Bom, prosseguindo na nossa linha do tempo, a gente vai pro episódio 0. O que seria o episódio 0? O 0, ele não é muito importante, né, porque se o cara realmente gosta de Cavaleiros do Zodíaco, o cara já tá com tudo na mente, né, na ponta da língua, literalmente. Porém, eles inventaram esse episódio 0 aí, porque ele praticamente conta tudo, né, ele pega tudo desde lá do começo até aqui, pra resumir, né? É um resumão, né? Um resumão pro cara não ter que pegar um monte de filme e coisa e tá assistindo, né? Assiste tudo ele nesse mesmo disco. Então, só para vocês ficarem cientes aí. Bom, depois de tudo isso que a gente já acompanhou até aqui, agora sim a gente entra na Saga de Hades, que a gente acompanha
primeiramente os cavaleiros ali renegados aparecendo para nós e eles tentando subir as 12 casas, né? Eles passam pelo Mu, pelo Aldebaran, passam por algumas casas vazias e aí o Shaka morre, né? Tem todo aquele drama. Aí depois a gente vai, né, continuando nessa linha. Só que se você acha que depois daí do começo da saga Santuário / Hades, a gente já vai lá pro inferno, na verdade não, porque a gente tem um mangá que saiu recentemente aí, que é os guerreiros, os Cavaleiros de Ouro contra a Hestia, né? Que é uma deusa lá, que nunca sei de onde saiu, né? Eles estão sempre inventando deuses e tal, né? Mas é um mangá que saiu recentemente, que se encaixa nessa cronologia dos Cavaleiros de Ouro aí, com tal, no Saga de Hades. E esse período aí, no comecinho da Saga de Hades, aqui, pá, já aparece essa mulher, só que é no mangá, né? Então não tem anime e tal, né? É só no mangá. Valeu? Vamos continuar. Bom, pessoal, agora o que eu vou contar vai dar uma bagunçada na nossa cronologia, mas não muito, porque eu vou explicar. Bom, eu tô falando sobre a saga Santuário / Hades, beleza? Beleza. Só que eu vou ter que contar um negócio que acontece no Gaiden, que eu pedi pra vocês não esquecerem, que acontece um pouquinho antes disso tudo acontecer, no / Santuário ali, / o Hades lá e tal. Bom, no Gaiden a gente descobre que o Xion tá vivo, ele sobreviveu à Guerra Santa, e ele tá fazendo uma participação na Guerra Santa agora do século 20 e tal, tá cabuloso e tal, pois talvez ele apareça, né, claramente, como um espectro, né, ele voltou, só que renegado agora, né, o bicho tá brabo. Aí a partir de agora a gente acompanha a saga de Hades, né, aí a gente acompanha a saga de Hades ali bem no seu começo ali, né, com os cavaleiros, o Shura, o Camus, o Saga, a Afrodite de Peixe e os outros ali, né, os renegados, voltando, e até aquele momento a gente acha que realmente eles voltaram do mal, mas aí tinha todo um plano por trás para eles conseguirem enfrentar o Hades, o Shaka morre, tudo aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, eu tive que, né, fazer um contra-argumento ali que eu acabei de falar. E aí a gente depois vê os cavaleiros, né? A gente acompanha os Cavaleiros de Ouro, alguns ali, né? O Kenon, né? Contra alguns espectros lá no inferno. A travessia que o Seiya e os outros, né? O Seiya, o Shun e o Shiryu e os outros, né? Fazendo lá por dentro do inferno, né? Até chegar no Hades, né? E aí a gente tem mais algumas temporadas ali envolvendo a batalha, né, do Seiya e os outros contra os guerreiros deuses gêmeos, né, o Thanatos e o Hypnos, contra o próprio Hades, né, que são entidades casca grossa demais. E depois disso tudo, a gente acompanha os Cavaleiros de Ouro no Soul of Gold, né, o Alma de Ouro, porque aí eles são revividos, só que eles vão ter que lutar com o Loki lá em Asgard, né. Isso tem sim em anime, né. Ele ganhou um anime, só não tá dublado e tal. Na verdade tá ou não tá, não sei, deixem aí no campo dos comentários, porque agora não me lembro se o Soul of Gold é dublado ou não é dublado. Mas enfim, tem o anime, eu já assisti, é muito bom, tem uma trilha sonora muito bacana, e é massa ver, né, os nossos Cavaleiros de Ouro, que a gente acompanha com tanto carinho em CDZ, voltando, né? Eles aparecem logo após disso. Aí depois de tudo isso, né, depois do Soul of Gold, a gente acompanha os eventos do Next Dimension, que eu pedi para vocês não esquecerem de novo. Né, o que acontece no Next Dimension? Bom, a Athena, ela procura a ajuda do Cronos para ajudar o Seiya, que estava lá todo debilitado, todo cagado, né, todo fudido. E aí tem todos os eventos lá que acontecem a partir desse Next Dimension em diante, digamos assim, né? Esse é o motivo deles serem mandados para o passado e tal, todo aquele lance, né, já que o Cronos é o ser envolvendo o tempo, né, o tempo e espaço, né? Então por isso que eles voltam para o passado para tentar ajudar o Seiya ali na bagunça toda, né? Porque o Seiya, você sabe, né? O Seiya só fica no chão, né? Porra, Seiya! Aí não dá, cara. Bom, depois desse Next Dimension que a gente acabou de acompanhar, a gente vai para o episódio G Assassino envolvendo o Shura, né? Porque, como eu disse lá atrás, o episódio G Assassino, ele tem algumas coisas que passam no passado, mas também vão pro futuro. Então isso confunde muito o leitor, né? O cara foi de Cavaleiro do Zodíaco, porque tu fica perdido. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tipo, onde é que eu tô, cara? Será que sou eu? Então o cara fica meio perdido, né? Mas sim, ele se passa já alguns eventos ali e tal, envolvendo e passando no futuro. E entra mais polêmicas aí, porque o prólogo do céu muitos não contam ele,
porque ele algumas coisas ali não fazem muita coerência e tal, não bate. E como eu disse, o fã de Cavaleiros do Zodíaco é muito chato, né? Alguns, né? Todos, né? Não vou generalizar, né? Alguns são muito bons e outros fãs são muito chatinhos, porque certas coisinhas ali não fazem bem coerência e tal, então fica meio assim, né? Fica meio complicado de colocar ele na cronologia, mas sim ele de alguma forma faz parte ali do universo de Cavaleiro do Zodíaco. Por justamente ele não fazer muitas, né, ele não faz certas coerências certinho ali, certas coisas não batem na história, por isso que quase ninguém lembra dele com tanta clareza, né? O que é o prólogo do céu mesmo? Tipo, lembrei, tipo isso, tá ligado? E agora sim a gente vai para os eventos de Cavaleiro do Zodíaco Ômega, que seria o último para encerrar, né? Finalmente, aleluia! Aleluia, senhor! É tipo isso, finalmente a gente chega no final, né? Que aí a gente acompanha uma nova leva de cavaleiros, outros cavaleiros de ouro, né? A gente acompanha já o Seiya e outros cavaleiros de bronze já com armaduras de ouro, né? O Shiryu com a de Libra e outros, né? O próprio Seiya com a de Sagitário e vários outros, né? Cavaleiros, né? A gente acompanha eles lutando contra o Marte e vários outros cavaleiros e tal. Depois tem várias outras temporadas, mas que fique bem, né? Bem claro que o Ômega seria a última para fechar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, capricha no like, deixa Meteoro de Pegasus, manda um Cólera do Dragão nesse like, por favor, e também no botão de se inscrever. Muito obrigado. Deixa aquele like mesmo, porque, pô, deu trabalho do caralho fazer isso aqui. Então, por favor, deixe seu like. E já comenta aí mais vídeos de CDZ se vocês querem, né? Então eu posso trazer. Então vai depender do feedback de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. E eu fui!